Oi pessoal, boa tarde. Na aula passada a gente falou sobre unidades de medida de volume, certo? E a gente viu quais são as unidades de volume e como realizar transformações entre essas unidades, tá bom? A partir da aula de hoje a gente vai começar a ver volume do cubo e do bloco retangular, certo? A gente vai ver o que é um volume, primeiramente, certo? E aí a gente vai ver o volume dessas duas figuras, do cubo e do bloco retangular. E aí, na próxima aula, certo? A gente vai fazer uma aula de exercícios, certo? Com a atividade que eu passei para vocês na aula passada, eu percebi que muitos de vocês tiveram dificuldade, certo? Em realizar essas conversões. Então, a gente vai fazer uma aula de exercícios e eu espero fixar bem esse conteúdo, tá bom? Com vocês. Então, vamos lá. Vamos dar início. Primeiramente, certo? O que é volume? Certo? A gente pode definir o volume como o espaço ocupado por um objeto, por um corpo, certo? Ou a capacidade, certo, que ele tem de comportar alguma substância, tá bom? E aí a gente já estudou área, certo? E lá, quando a gente estudou área, a gente viu que a gente multiplicava duas dimensões, né? O comprimento e a largura. Agora, quando a gente fala de volume, certo? A gente vai multiplicar as três dimensões do objeto. Quando a gente fala de volume, a gente está falando de figuras espaciais, certo? Ou seja, figuras que têm três dimensões. São elas largura, comprimento e altura, tá bom? E aí, para a gente encontrar o volume dessa figura, basta que a gente multiplique essas três dimensões, tá bom? E aí, agora a gente vai ver, certo? Como que se calcula o volume do cubo e o volume do bloco retangular. Então, vamos dar início. O volume do cubo. Como eu havia falado para vocês, certo? Quando a gente vai calcular o volume de uma figura, a gente vai multiplicar as três dimensões dela, certo? A largura, certo? O comprimento e a altura, beleza? No cubo, a gente percebe que todos os lados do cubo são iguais. Então, por exemplo, se eu chamar esse lado aqui de A, certo? Os meus outros dois lados também serão A, tá bom? E aí, o que acontece? Quando eu quero calcular o volume, né, como eu havia falado para vocês, eu vou multiplicar as três dimensões, o comprimento, a largura e a altura. Multiplicando as três dimensões aqui do cubo, o que vai acontecer? A gente vai chegar na seguinte expressão. O volume do cubo vai ser igual a A, o comprimento, vezes a largura, que também é A, vezes a altura, que também é A. E aí, vamos lá. A vezes A é A ao quadrado. E A ao quadrado vezes A é A ao cubo, tá bom? Então, aqui é como se a gente tivesse um expoente 1 em cada Azinho desse. E aí, quando a gente multiplica, certo? A gente soma essas potências. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, o volume do cubo é calculado, certo? Elevando a aresta, ou seja, o lado desse cubo, ao cubo, certo? A 3, elevando a terceira potência. Agora, a gente vai ver o volume do bloco retangular, tá certo? O bloco retangular pode ser visto como, por exemplo, uma caixa de sapato, certo? E aí, o que acontece? Aqui eu coloquei para vocês, certo? Da mesma forma, a gente vai multiplicar as três dimensões desse objeto, dessa figura. Porém, no bloco retangular, a gente pode perceber que as medidas do comprimento, da largura e da altura, elas são diferentes, certo? Só no cubo que elas são iguais. No bloco retangular, elas não são iguais. Então, para mim calcular o volume desse bloco retangular, basta que eu multiplique o comprimento, que eu chamei de A largura, que eu chamei de B, e a altura, que eu chamei de C, beleza? E aí, aqui a gente consegue perceber o porquê, certo? Que sempre quando a gente fala de volume, a nossa unidade de medida, ela é elevado ao cubo, elevado à terceira potência. Por que isso, Bia? Por conta do seguinte, vamos supor que esse A seja, a unidade de medida desse A seja centímetro. A unidade de medida do B também seja centímetro e a unidade de medida do C também seja centímetro. Quando eu realizar essa multiplicação, certo? Quando eu multiplicar essas três dimensões, beleza? Então, eu vou ficar com o seguinte.
Centímetro vezes centímetro é igual a centímetro ao quadrado. E centímetro quadrado vezes centímetro é igual a centímetro cúbico, tá bom? Então, essa é uma observação muito importante, certo? Sempre que falarmos de volume, certo? O volume de um objeto, certo? De uma figura geométrica, a nossa unidade de medida, ela vai estar elevada à terceira potência, tá bom? Sempre volume. Então, a minha unidade de medida, quando eu for colocar no final da minha resposta, da minha questão, eu não posso esquecer de elevar a minha unidade de medida à terceira potência, tá bom? A gente vai ver agora alguns exemplos, tá bom? Não se preocupem com isso. A gente vai ver bem detalhadamente como resolver questões envolvendo volume do cubo e do bloco retangular, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: determine o valor de um cubo cuja aresta mede 2 metros. Ou seja, determine o volume de um cubo cujo lado, certo? O lado desse cubo mede 2 metros. E aí, vamos voltar aqui para a figura, certo? Ele quer dizer o seguinte, que a aresta, certo? Ou seja, o lado do meu cubo mede 2 metros, tá bom? Ou seja, o meu A, certo? A minha aresta é igual a 2 metros. E aí, como é que eu calculo o volume do cubo? Certo? A gente viu aqui, a gente vai multiplicar as 3 dimensões desse objeto. Ou seja, a gente vai elevar a aresta, ou seja, o lado desse cubo, à terceira potência. Então, vamos lá. Se eu fizer aqui, né, o volume do cubo vai ser 2 metros, que vai multiplicar 2 metros, que vai multiplicar 2 metros, certo? Esse 2 é o meu comprimento, esse outro 2 é a minha largura, e esse outro 2 é a minha altura, tá bom? Então, vamos lá. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, tá bom? Metro vezes metro é metro ao quadrado, e metro ao quadrado vezes metro é metro cúbico. Ou seja, certo? A resposta da minha questão é 8 metros cúbicos, tá bom? Ou seja, o volume do meu cubo é igual a 8 metros cúbicos, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, tá bom? A gente vai resolver algumas outras questões. Na segunda questão, ele diz o seguinte: na figura abaixo, o bloco retangular representa uma lata de tinta. Qual o volume de tinta dessa lata em decímetros cúbicos? Então, o que acontece? A gente vai precisar, certo, multiplicar as 3 dimensões desse bloco retangular, assim como a gente viu aqui, ó, certo? O volume do bloco retangular é o quê? É a multiplicação do comprimento, da largura e da altura. Então, a gente vai multiplicar essas 3 dimensões. Então, vamos lá resolver essa questão. O volume do bloco retangular, certo? Do bloco retangular vai ser o quê? A multiplicação dessas 3 dimensões. Então, eu vou ter 6, certo? Decímetro vezes 2, decímetro vezes 1,5 decímetro. Então, vamos lá. 6 vezes 2 é igual a 12, tá bom? Então, eu vou ficar com 12 decímetro. Aqui é só decímetro? Não, por quê? Porque eu multipliquei decímetro vezes decímetro. Então, aqui é decímetro quadrado vezes 1,5 decímetro, certo? E aí, o que acontece? Agora, vocês vão dizer, né, Bia, mas eu tenho um número com vírgula aqui. Como que eu vou realizar essa multiplicação? A gente viu na aula de ontem, de álgebra, certo? Como realizar esse tipo de multiplicação. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar como se não houvesse essa vírgula, tá bom? Então, vamos lá, eu vou multiplicar 15 por 12. Então, vamos lá, 2 vezes 5 é 10, certo? Então, vai subir 1. 2 vezes 2 é 2, mais 1, 3. 1 vezes 5 é 5 e 1 vezes 1 é 1. Somando os valores aqui, certo? Eu vou ficar com o seguinte, 3 mais 5, desculpa, é 8 e 1 vai descer. E aí, o que acontece? Aqui, certo? Eu multipliquei como se eu não tivesse nenhuma vírgula. Porém, esse 15 aqui não era 15, era 1,5. E aí, o que foi que eu falei para vocês na aula de ontem, certo?
quando eu estou multiplicando números decimais, certo? Eu preciso contar quantas casas decimais eu tinha, certo? E aí, no meu resultado, eu vou colocar essas casas decimais. Aqui, percebam que eu só tinha apenas uma casa decimal, certo? Uma casa decimal aqui no 5. Então, eu vou lá no meu resultado e vou contar uma casa decimal e vou colocar a minha vírgula. Ou seja, a minha vírgula que estava aqui atrás do zero, ela veio para frente do zero, tá bom? Ou seja, o meu resultado não é 180, o meu resultado é 18, tá bom? Tem que prestar atenção nessa vírgula, onde que a gente vai colocar ela. Então, o volume do meu bloco retangular em decímetro cúbico é igual a 18 decímetro cúbico, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Qualquer dúvida, certo? Eu estou à disposição de vocês, eu espero que vocês me procurem realmente para tirar essas dúvidas, tá bom? Não fiquem com dúvidas, certo? Perguntem. Então, vamos para a nossa última questão, certo? O perímetro da face de um cubo é igual a 20 centímetros. Qual é o volume do cubo? E aí, vamos lá. Vou voltar aqui para a imagem do cubo. A face de um cubo, eu vou marcar aqui de vermelho para vocês verem, tá bom? A face de um cubo é um quadrado, tá bom? Então, uma face desse cubo é um quadrado, certo? E num quadrado, a gente sabe que a gente tem todos os lados desse quadrado são iguais, tá bom? Então, aqui é lado, aqui é lado, aqui é lado e aqui também é lado, certo? Ou seja, todos esses lados são iguais. O que acontece? Ele me diz que em um cubo, certo? A face de um dos lados desse cubo, certo? O que acontece? Ele diz que o perímetro é igual a 20. Ou seja, o que é o perímetro? Vamos relembrar o que é o perímetro. O perímetro é a soma dos lados, certo? Ou seja, lado mais lado é igual a 20 centímetros, certo? Foi isso o que a questão me informou. E aí, então, como que eu encontro, certo, o valor do meu lado? Porque aí, quando eu encontrar o valor do meu lado, o valor da minha aresta, certo? Lado e aresta é a mesma coisa. Quando eu encontrar o valor do meu lado, basta que eu eleve ele à terceira potência e eu vou encontrar o volume desse cubo, tá bom? E aí, vamos lá. L mais L é 2L. 2L mais L é 3L. 3L mais L é 4L. Então, 4L é igual a 20 centímetros, certo? Esse 4 ele está multiplicando, então eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, certo? Ele vai na operação inversa, ou seja, ele vai dividindo. Então, o meu L vai ser igual a 20 dividido para 4. Portanto, o meu L vai ser igual a quanto? 20 dividido para 4 é igual a 5. Então, o meu lado, ou seja, a minha aresta, é igual a 5 centímetros, tá bom? Então, a partir de agora, eu consigo resolver a minha questão. Eu consigo encontrar o volume de um cubo que tem aresta igual a 5 centímetros. Basta o quê? Que eu eleve o 5 à terceira potência, tá bom? Então, vamos voltar lá para a questão. Aqui a gente já encontrou, certo? A gente já resolveu esse enigma aqui, certo? Que ele nos deu, certo? O meu lado, certo? Ou a minha aresta é igual a 5 centímetros, certo? E o volume do cubo vai ser calculado como? Vai ser calculado elevando 5 à terceira potência, tá bom? E aí o que acontece? Eu vou ficar com 5 vezes 5 vezes 5, tá bom? 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5, vamos fazer bem aqui em cima. 25 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 2 é 10. Mais 2, 12. Ou seja, o volume do meu cubo é igual a 125. Qual é a minha unidade de medida? Percebam, certo? Que eu estava multiplicando centímetro, centímetro e centímetro. Centímetro vezes centímetro é centímetro quadrado vezes centímetro é centímetro cúbico, ou seja, a minha unidade de medida é centímetro cúbico, beleza?
Então, a gente encontrou o volume desse cubo que ele disse pra gente, tá bom? Percebam que nessa terceira questão ela é um pouquinho mais complicada e requer um pouquinho mais de interpretação. Por quê? Porque ele não disse qual que era a medida da aresta. Ele disse, certo, que o perímetro da face de um cubo, certo? Ou seja, a soma dos lados da face de um cubo era igual a 20 centímetros. E aí a gente precisava lembrar, né, que a face de um cubo é um quadrado e em um quadrado todos os lados são iguais. A partir daí, a gente conseguiria, certo, chegar nessa expressão. A gente conseguiria encontrar que o lado é igual a 5 centímetros. E só então calcular o volume desse cubo, tá bom? Pessoal, por hoje era isso, certo? Eu vou deixar como exercício para casa os exercícios do livro da página 268, tá bom? Qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Eu desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.